Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Portanto, vocês que são membros deste corpo, do corpo místico de Cristo, são convidados a cada sábado a participarem conosco dessa ministração, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Sempre uma palavra de edificação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, como diz o próprio Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus em sua palavra, uma vez compreendida com a mente e semeada no coração, produz vida, produz salvação, produz libertação. Tudo o que o homem precisa é de uma vida liberta dos males do pecado, deste mundo do maligno, e então um contato, uma comunhão com a verdade, com o próprio Deus, para que assim possamos de fato estar dentro de um processo de libertação, de cura, de salvação, para que naquele dia, no dia da vinda de Cristo, todos nós estejamos em pé na sua presença, sendo aprovados por Ele para a glória de Deus o Pai, e então reinarmos com Jesus Cristo. Eu quero apresentar para vocês o livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia, um livro inédito, um livro que nós escrevemos com o fim de elucidar questões a respeito da soberania de Deus. O tema eleição e predestinação é um tema histórico, que tem sido ao longo da história, sobretudo desde o século XVI para cá, tema de grandes discussões, um tema de certo modo polêmico, entretanto é um tema que nós trazemos à luz da Bíblia. Ou seja, nós queremos convidar a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a adquirirem este livro e a ler então cada capítulo deste livro, cada parágrafo, cada sentença, cada palavra, comparando-o à Bíblia Sagrada, para saber o que o próprio Jesus Cristo, ou o que os profetas, ou mesmo os apóstolos, aqueles que escreveram, que nos legaram a Bíblia Sagrada, o que eles têm a nos falar sobre o assunto. Eu sei que há muitos conceitos e mesmo preconceitos em torno desse tema, mas este livro, ele é revolucionário, uma vez que ele não toma o caminho da filosofia, não toma o caminho das discussões sofistas para tratar do tema, senão que é, na verdade, uma exegese bíblica daquilo que Deus tem a nos falar sobre o assunto. Razão porque o tema, o título do livro é Eleição e Predestinação à luz da Bíblia. Eu tenho plena convicção que todos aqueles que lerem este livro, que adquirirem-no e então entrarem na sua leitura, ali absorvendo cada palavra e comparando a Bíblia Sagrada, eu sei que esses terão suas vidas transformadas, mudadas, porque este tema é um tema central. Conhecer a Deus nos seus ricos atributos, sobretudo no atributo de sua soberania, é algo essencial para cada cristão, é algo de grande relevância na vida do discípulo de Cristo, porque somente conhecendo ao Senhor é que nós poderemos segui-lo segundo Ele é e segundo a sua palavra. Vocês poderão encontrar este livro nas livrarias do Distrito Federal, sobretudo nas livrarias Rocha Eterna, em Taguatinga, no Plano Piloto, na Ceilândia, em Águas Lindas. Ali vocês poderão encontrar nessa livraria esses livros, ou mesmo aqui no nosso local de reuniões, aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês poderão adquirir este livro e então serem profundamente edificados para a glória de Deus. Eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias,
Hoje nós estamos chegando à última mensagem dessa série de mensagens apocalípticas, dessa série de mensagens escatológicas, mensagens do tempo do fim. Já há um bom tempo nós estamos discorrendo o Apocalipse. Nós não ministramos versículo por versículo, como costumamos fazer na maioria dos nossos estudos indutivos aqui no nosso ministério, mas nós trouxemos aqui a vocês mensagens relevantes, aspectos da escatologia bíblica de grande valor para aqueles que aguardam pela segunda vinda de Cristo, aqueles que têm essa esperança, aqueles que de fato projetam suas vidas para aquele grande dia, para o dia de Deus, para o reino de Cristo nos 1000 anos e o reino eterno do Pai. Depois de falarmos tantas mensagens, chegamos hoje à última das mensagens, aqui no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Eu quero que vocês abram, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9, 10 e 11, que nos diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Queridos, o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso. De tantas maneiras que nós podemos lê-lo, de várias perspectivas, há uma que é extremamente importante. Por 4 vezes no Apocalipse, o apóstolo João declarou ter sido arrebatado em espírito. No capítulo 1, versículo 10 deste livro, João é arrebatado em espírito para ali contemplar os 7 candeeiros de ouro, para ali ter a visão a respeito da história da igreja. Em espírito, João é arrebatado para contemplar a história profética da igreja, ali representada e simbolizada por aqueles 7 candeeiros de ouro. E então, no capítulo 4 deste mesmo livro, do Apocalipse, no versículo 2, nós vemos como que, mais uma vez, João é arrebatado em espírito, agora para o céu, para ali ele ter a visão do trono de Deus, o trono governamental de Deus, de onde procederia toda a economia escatológica de Deus a respeito dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Ou seja, numa segunda ocasião, João é arrebatado em espírito para ter a revelação da escatologia, dos juízos, ou seja, da intervenção de Deus sobre a terra, sobre os homens maus, sobre os homens perversos, e também para abençoar e galardoar os seus servos aqui sobre a terra. E então, por uma terceira vez, em capítulo 17 deste mesmo livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, João também é arrebatado em espírito para ter a revelação, desta vez, da grande prostituta, da grande Babilônia. Ou seja, ele é arrebatado em espírito para ter a visão e a revelação do sistema maligno de Satanás, do cosmo maligno babilônico, que Satanás ao longo de todas as eras tem edificado, e que certamente será destruído cabalmente por ocasião da segunda vinda de Cristo. E agora, então, no capítulo 21, conforme vemos aqui no versículo 9, e sobretudo no versículo 10, pela 4ª vez, João é arrebatado em espírito para então receber a revelação da nova Jerusalém. Qual é a relevância disso? Ou seja, por que nós devemos atentar para o fato de que todo o Apocalipse consiste em 4 grandes visões que João teve? Cada uma dessas visões, ele foi arrebatado em espírito para então receber essas revelações. É porque, para se ter uma compreensão no espírito e no coração, tanto das igrejas, quanto dos selos, das taças, das trombetas, ou da grande Babilônia, ou da nova Jerusalém, é preciso que nós estejamos no espírito para receber a revelação de Deus. Ou seja, Deus revela a sua vontade escatológica para os seus servos no espírito.
É por isso que você precisa se voltar para o Espírito, exercitar seu Espírito, para que enquanto estejamos aqui ministrando esta mensagem, você possa obter da parte do Senhor a sua revelação. Não é o homem que revela. Mesmo que muitos tenham uma compreensão intelectual desta verdade, não tendo ele a revelação de Deus no seu espírito, essa pessoa jamais terá força necessária e a graça suficiente para caminhar segundo essas revelações. Somente quando Deus planta a semente da sua revelação no coração, no espírito, no âmago, no recôndito da alma e do coração do seu servo, é que essa pessoa recebe não somente o conhecimento, mas o poder da profecia, que é um poder transformador, que é um poder que muda a mente, muda o coração, que muda as vontades, que muda as emoções, que muda, na verdade, a pessoa, que o torna melhor, que o torna cada vez servo de Cristo, mais e mais servo fiel, servo prudente, como aqueles que caminham segundo a palavra de Deus. Vejam que agora, no capítulo 21 do Apocalipse, a revelação que nos é trazida é a respeito da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, que desce da parte de Deus e que tem a glória de Deus. E este ponto, mais uma vez, é um ponto que cria uma certa polêmica, haja vista que a maioria esmagadora dos crentes acreditam que esta é uma cidade que Deus foi preparar, que Jesus foi preparar. Até mesmo eles tomam aquele texto lá de João capítulo 14, quando Cristo diz, vou preparar-vos um lugar. Então eles pensam que Jesus dizia da sua ida ao céu para então construir uma cidade de ouro, uma cidade de pedras preciosas para que os salvos possam habitar. Isso, na verdade, ou seja, esse ponto de vista, essa compreensão materialista das coisas eternas, é uma projeção do coração do homem, é uma projeção, na verdade, da ganância do homem e dessa busca incessante pelas coisas materiais. Não deixa de ser um reflexo da teologia, da prosperidade, daqueles que mesmo na eternidade querem morar num lugar, num paraíso, num palácio de ouro, porque isso satisfaz o coração e os olhos terrenos daqueles que não compreenderam ainda as coisas eternas de Deus. Se vocês bem observarem, nós veremos que, quando é dito aqui no capítulo 21, vi novo céu e nova terra, e então João começa a descrever a nova Jerusalém que desce da parte de Deus, você poderá verificar no capítulo 21, versículo 3, que dizia, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, se vocês bem observarem, verão que esse tabernáculo que aqui desce do céu à terra, aqui nós temos a revelação do que ele significa. Mesmo no capítulo 21, versículo 9, é dito, João, vem que eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Veja que primeiramente desce do céu o tabernáculo de Deus com os homens. Em seguida é dito, João, vem que eu vou te mostrar, eu vou te revelar, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Tendo sido João transportado em espírito a uma grande e elevada montanha, lhe foi mostrada então a noiva, a esposa do Cordeiro, e é dito, então vi uma grande cidade que descia do céu da parte de Deus. Veja, queridos irmãos e queridas irmãs, que a Bíblia diz que o tabernáculo é a noiva e que a noiva é o tabernáculo. Basta que você leia, primeiramente, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Então a nova Jerusalém como a noiva. E agora no capítulo 21, versículos 9 e 10, é dito a noiva, sendo ela a nova Jerusalém. Portanto, o tabernáculo é a noiva e a noiva é o tabernáculo. Aqui nós temos a revelação, que é a consumação final e máxima de toda a economia divina. O que a Bíblia diz ser então a noiva do Cordeiro
E o que a Bíblia diz então ser o tabernáculo de Deus? Nós temos o templo de Deus, nós temos a casa de Deus, nós temos a habitação de Deus e temos então, como sendo a mesma coisa, a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu pergunto para vocês que estão em casa, vocês que são estudiosos da palavra, o que toda a Escritura declara ser a habitação de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, esse tabernáculo de Deus? E o que toda a Bíblia declara que é a noiva, a esposa do Cordeiro? Numa leitura atenta da Escritura Sagrada, nós perceberemos que quando a Bíblia fala a respeito da noiva ou da esposa de Deus, ou mesmo de Cristo, nós vamos verificar que nunca a Bíblia fala de uma cidade literal. Sempre a Bíblia vai nos mostrar que a esposa, ou mesmo a noiva de Deus ou do Cordeiro, é sempre a congregação, o ajuntamento, a plenitude do seu povo escolhido. Basta que você leia o livro de Cântico dos Cânticos no Antigo Testamento e lá você verificará que Sulamita, mulher de Salomão, a amada de Salomão, é símbolo ali do povo escolhido de Deus. Salomão, um tipo de Deus, e então em Cântico dos Cânticos, Sulamita, um tipo, uma figura do povo de Israel como sendo a esposa de Deus, segundo a economia de Deus do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 54, versículo 6, também nos mostra que Israel é ali a esposa, o teu Criador é o teu marido, diz a palavra de Deus para o povo de Israel. Também o livro de Oséias, um livro profético, em que ali Oséias representa o pai, e então Gomer, a mulher infiel, a mulher de Oséias infiel, representa o povo infiel de Deus. Mais uma vez, a Bíblia ratificando e constatando que quando Deus fala a respeito do seu povo, ele o compara a uma mulher, o compara a uma noiva, o compara à sua própria esposa. Entrando para o Novo Testamento, nós temos aí bastantes textos que nos falam a respeito dessa mesma figura. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo nos mostra como que a igreja, ela está sendo preparada como uma virgem pura para ser apresentada a um só esposo, que é Cristo. Basta que nós também leamos em 1 Coríntios capítulo 6, quando nos fala que nós ali somos o santuário do Espírito de Deus, somos a habitação de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ou versículo 15, nos fala que a igreja é a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, a igreja é a casa de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, a igreja é a casa de Deus. Estamos sendo edificados uma casa para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22, estamos nós sendo edificados uma casa para a habitação de Deus. Ou seja, toda a Escritura nos mostra que nós somos noiva, que nós somos casa, que nós somos habitação. A Bíblia, ela tem essa consistência de nos mostrar que quando Deus fala a respeito do seu povo, ele tanto é a noiva e a esposa de Deus, quanto a casa e a habitação de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, como também nós encontramos em João capítulo 14, versículo 23, quando diz: aqueles que me amam guardarão a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Então vejam que a Bíblia, toda ela, Antigo e Novo Testamento, nos trazem essas duas figuras da mulher, da noiva, da virgem, da esposa, da casa, do tabernáculo, da habitação de Deus, tudo representando o povo escolhido de Deus. Portanto, ao chegarmos aqui no último capítulo, ou no penúltimo capítulo do Apocalipse, a visão é do tabernáculo de Deus, da casa de Deus e da noiva de Deus, sendo a Nova Jerusalém aqui descrita como sendo aquela que tem a glória de Deus, como sendo um símbolo do povo aperfeiçoado de Deus, do povo que foi eleito, predestinado, redimido, chamado, santificado, justificado, transformado, glorificados. O povo de Deus ao longo de todas as eras, Antigo e Novo Testamento, quando estiverem na eternidade com Deus, no estado de glorificados, no estágio final de santificação, expressando a Deus, um com Deus, mesclado com Deus, amalgamado com Deus, um complexo divino humano.
ali então nós temos aqui a figura da Nova Jerusalém como sendo a representação simbólico-profética do povo eleito de Deus nesse estágio final de glorificados. O tempo aqui não nos permite, detalhar cada aspecto da Nova Jerusalém, mas cabe a você, irmão, minha irmã em Cristo, a cada um de vocês então, adentrarem essa leitura do capítulo 21 do Apocalipse, para então perceberem como que esta cidade, ela é uma cidade simbólica que diz respeito do povo glorificado de Deus, como sendo o povo que se une a Jesus Cristo no grande casamento, como está lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 30 e 31 e 32, quando Paulo, falando a respeito do marido e da esposa, diz que assim como o marido se une à sua esposa e ali se tornam os dois uma só carne, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É por isso que o capítulo 21 e 22 do Apocalipse são os dois últimos capítulos, nos mostra essa união, este casamento que é a consumação final do supremo propósito de Deus. Isso em cumprimento à oração sumo sacerdotal de Cristo, que está em João capítulo 17, no versículo 21, quando Jesus diz ao Pai, Pai, eu oro para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu sei que esta mensagem, ela é pouco apetitosa aos olhos daqueles cujos corações estão voltados para o materialismo. Eu sei que essa mensagem, ela é pouco desejada por aqueles cujos corações são dados à teologia da prosperidade, que buscam um resultado imediato do aqui e agora. Mas a grande verdade desta mensagem final, em relação aos corações dos servos de Deus nos dias de hoje, é que, a despeito de quanto você possa conquistar aqui nessa terra, a despeito de quantos caroços você pode ser curado na sua mão, no seio, no seu corpo, de quantas doenças físicas você possa ser curado, ou de quanto de dinheiro você pode acumular aqui na terra, quantas empresas você pode adquirir, porque o Evangelho da Prosperidade, ele sempre vai traduzir a Bíblia como sendo a manifestação do poder imediato de Deus para conquistas aqui e agora. A despeito de quanto você pode conquistar, a Bíblia diz que este é um reino abalável. Este mundo atual no qual vivemos é um reino que passará. Está claramente revelado aqui no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus e veja como diz então o versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Veja o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda por uma vez, todas as coisas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. É uma palavra escatológica. É uma palavra que está aqui na base da fidelidade divina, ou seja, Deus é fiel em todas as suas palavras, e Ele então nos diz que este mundo, que este reino presente, do aqui e agora, ele vai passar. Um dia, esses céus e essa terra passarão com estrepitoso estrondo, como nós vemos aqui no capítulo 21, a partir do versículo 11, do livro do Apocalipse, quando ali diz do último julgamento, e vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, essa terra que hoje existe, e esses céus estão entesourados para serem destruídos naquele grande dia, de maneira que, a despeito de quanto você adquira aqui neste mundo, logo, logo tudo isso vai perecer, tudo isso vai passar, como diz a profecia de Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1, não ficará aqui nem raiz e nem ramo, de sorte que toda essa busca da teologia, da prosperidade, é uma busca vã,
é uma busca tola, como o próprio salmista no capítulo 39 de Salmos declarou, que os homens em vão, eles acumulam tesouros nessa terra e por fim não sabe quem os levará. Mas aqueles que têm a esperança no verdadeiro evangelho, pode declarar como salmista em Salmo 39, 7, e eu, ó Senhor, o que espero? Senhor, tu és a minha esperança. Logo, este mundo e esse sistema vai passar. E então, conforme nós encontramos no capítulo 21 do Apocalipse, nos diz: vi novo céu e nova terra. Que palavras maravilhosas. Não almeja você, meu irmão? Você, minha irmã, vocês não almejam por esse momento, por esse tempo, quando é dito, porque João já vislumbrou isso em visão, por antecipação, ele já vislumbrou aquilo que acontecerá logo em breve. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Será que vale mesmo a pena nós empreendermos todas as nossas forças, toda a nossa capacidade, todo o nosso juízo e toda a nossa habilidade e todos os nossos recursos em busca das coisas que são fugazes, que logo passará? Será que vale mesmo a pena nós ficarmos vivendo uma vida cristã voltada para as coisas da terra, para as coisas passageiras, enquanto o reino de Cristo é simplesmente ignorado ou mesmo negligenciado? Não, eu não acredito. Eu quero convidar a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a voltarem os seus olhos para a eternidade. Quando João então descreveu: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, capítulo 21, versículo 4, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero aqui semear uma palavra de esperança. Não uma esperança de que tudo vai dar certo na sua vida. A Bíblia não diz que tudo vai dar certo em nossas vidas aqui na terra. Pelo contrário, o próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. E ele disse: mas tende bom ânimo. Você tem que ter ânimo para resistir às provações. É certo que nós vamos sofrer muitas adversidades, muitos problemas. Talvez essa manhã eu esteja falando aqui, ministrando a pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão chorando, pessoas que estão de certo modo desesperadas. Mas não quero trazer a vocês um placebo, como a teologia da prosperidade, com promessas vazias, enganam as pessoas. Não, eu quero dizer que você precisa depender do Senhor, confiar no Senhor e se alimentar dessa esperança, dessas palavras, como é dito aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Disse-me Deus ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Como diz também na última parte do versículo 5. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nestas palavras você pode confiar, porque são palavras de Deus, porque foram proferidas pelo próprio Deus. Aquela que os homens falam, que os homens inventam, que os homens distorcem, que os homens criam, nisso você não deve acreditar. Mas estas palavras apocalípticas são fiéis e verdadeiras. Você precisa projetar o seu coração na verdade de Deus, em sua palavra, para gozar das delícias eternas com Cristo no seu reino e então por toda a eternidade com todos os santos redimidos com Deus, quando não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, porque Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Eu quero introduzir aqui, quero avisar para vocês que na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos começar uma nova série de estudos da Bíblia Sagrada. Eu quero que você me ajude a divulgar, porque será uma série de palavras apologéticas, defesa da fé. Nós vamos tratar de vários temas de grande relevância, apontando na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito de cada um deles e apontando historicamente e pragmaticamente os erros em que a Igreja do Senhor tem se projetado nestes últimos dias. A partir do próximo sábado que vem, neste canal, neste mesmo horário. Não se esqueça do nosso livro,
Eleição e Predestinação, um livro inédito que já está disponível aqui no nosso local de reuniões, segundo o endereço que está no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, e também nas livrarias Rocha Eterna. Vocês também vão encontrar e terão acesso a este livro, que certamente vão enriquecê-los grandemente com a palavra da soberania de Deus, dos decretos de Deus, da vontade de Deus, como Deus cumpre cabalmente a vontade do seu coração. Visite a nossa igreja em uma de nossas extensões ministeriais em Goiânia, ou mesmo aqui em Planaltina, do DF, ou aqui na nossa sede. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.